porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Então a semente, Deus deixa bem claro nesse texto, nesta parábola, que a semente é a palavra de Deus. A mesma palavra lançada, a mesma palavra pregada, ela faz efeitos diferentes em cada coração. Alguns recebem essa palavra e crescem e vão para frente, outros não. Então perceba como Jesus vai explicar isto aqui. A semente, que é esta palavra, Deus colocou para nos abençoar. Essa palavra foi feita para abençoar o ser humano. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. E aí eu olho para esse texto e eu percebo que alguns irmãos não conseguem captar isso, não conseguem viver esses planos de Deus, essa prosperidade que Deus está enviando para cada um de nós. E aí, quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos que existe algo mais que nós precisamos conhecer. Esta semente, ela passa por 4 solos nesse contexto da parábola, sendo que 3 solos é improdutivo. O solo, meu querido, aqui representado nessa parábola, o que é? Quem imagina o que seria? O solo é o nosso coração. O contexto aqui, na época não existia asfalto, talvez não existia nem cimento, e a beira do caminho é o lugar onde todo mundo passa e pisa, e todos nós sabemos que chão que todo mundo passa, ele fica compacto, ele fica duro. Então lançou-se aquela semente, ela caiu um pouco ali à beira do caminho, onde o solo não penetrava, e aquela semente ficou por cima. E aí vêm as aves e levaram. O que o Senhor Jesus estava tentando mostrar com isso? Que muitas vezes essa palavra, ela é lançada aqui, nós estudamos elas, mas o coração aí que está sentado é um coração duro, tal como esse caminho, coração fechado, e não entra a palavra. E é muito interessante, eu acho que talvez eu já passei por esta fase de coração duro, que não entra nada, e eu creio que os irmãos, alguns, já passaram por isso, e vão perceber que é aquela vez onde você vem para a igreja e não traz a sua mente, vem só o corpo, a mente fica em outro lugar. Então você se senta aí e a sua mente fica longe, fica imaginando aqui, né? Às vezes a pessoa senta aqui e fica assim: poxa vida, deixei meu carro lá fora, não sei não, porque está bem perigoso, Vila Toninho, então será que eu não tenho que dar uma olhadinha lá fora? E aquela preocupação começa a abater, e a mensagem está sendo pregada, está sendo lançada aqui. Ou então você, às vezes no culto da semana, na EBD por exemplo, né, vem, mas você vem direto do serviço, aí você fala: poxa, estou com uma fome, rapaz, vim direto do serviço, esse pregador aí não termina nunca, eu tenho certeza que ele vai demorar. Lá em casa acho que vai ter um frango lá, e lá tem os meus irmãos é bocão, vai comer o frango, vai sobrar só a ponta do pé para mim. E a mente fica voando, preocupado com as coisas ao nosso redor, em volta, né? Quando não, você está lá: puxa vida, amanhã eu tenho que ir de novo trabalhar. Já hoje, fim de semana passou tão rápido, e eu tenho que trabalhar, enfrentar aquele chefe chato, aquela pegação de pé, vou ter que resolver aquele problema que ficou sem resolver. Enfim, a mente voa. Isso é o que Jesus está falando, que a semente foi lançada num solo compacto, num solo que não vai entrar a mesma palavra. Aí essa pessoa vem aqui, a gente faz de tudo por ela, trabalha com ela, e ela de repente ela fala: não vou mais não, porque é um solo que não penetra a palavra de Deus. Então Jesus, nessa parábola, a primeira palavra, ele está dizendo sobre esse solo compacto. O segundo solo é um solo que tem pedras, que existe uma camada superficial de terra, mas embaixo tem um pedregulho.
E quando isso acontece, a semente é lançada e ela tem um pouquinho de terra ali, e ela vai receber os ingredientes, e ela vai começar a nascer e penetrar nesse solo, mas logo ela já encontra as pedras, e ela não consegue passar daquelas pedras. A palavra de Deus diz que o sol vem e aquece aquelas pedras, e ela se queima, e ela murcha, e aquela planta não vai para frente. O que o Senhor estava dizendo isso aqui? Ele estava dizendo que as pedras, amados, são o nosso passado. Existem pessoas que vivem no passado. Ele vem na igreja, ele até ouve esta palavra, porque o solo não está compactado, ele ouve esta palavra, ele vai para casa radiante. É aquele pessoal que sabe o que quer, que chega aqui e dá um glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amado? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus, você não vai. Dá uma glória a Deus, aleluia. A pessoa está ligada, ele sai daqui animado, ele vai para casa e fala assim: não, essa semana vai ser uma bênção. E aí ele dorme assim, cantando glórias, aleluias ao Senhor. Aí ele dorme, quando chega na segunda-feira, aí ele vai, levanta, liga o radinho, começa a tocar uma música antiga, aquelas lá do passado. E aí a mente dele já volta lá para o passado, e aí ele começa a lembrar das coisas boas do passado. Nossa, como foi bom. Só que dali a pouco a coisa reverte, e ele começa a lembrar das decepções, ele começa a lembrar de coisas passadas, e aí toda aquela palavra que ele recebeu no domingo, que ele estava firme ali no domingo, vai tudo por terra. Ele começa ali a olhar aquele ponto, e ele fica ali, e aí ele já começa a se fechar dentro de si, e já começa a ficar para baixo, começa a ficar esmorecido, ele começa a não mais viver aquilo que pregamos, aquilo que colocamos ele para viver, e ele começa: pastor, liga, né, para o pastor: pastor, o que foi? Eu com 6 meses de idade fui abandonado, eu estou em depressão por causa disso. Mas meu querido, você foi abandonado com 6 meses, você é um campeão, porque você está vivo ainda. Como é que você conseguiu de 6 meses até agora ficar vivo até hoje? Não, pastor, mas aí veio alguém e me acompanhou. Então, meu irmão, Deus providenciou alguém que te assumiu, e você está forte, rígido, é um homem grande hoje, vai ficar chorando, porque 6 meses atrás. Para com essas coisas, amado. E aí entra o pastor, e vamos tentar tirar essas pedras, e vamos tentar levantá-lo para frente, mas sempre vai ter um passado, algo que aconteceu, alguém o chateou, e esse tipo de pessoa é uma pessoa difícil, porque é aquela pessoa que às vezes senta ali, e fica bicudo: estou bravo com o pastor. Mas o que o pastor te fez? Ele entrou e nem me cumprimentou. Irmão, para com essas coisas. Então aquelas pedras, né? Pastor, o que foi que aconteceu? Eu não fui na igreja, ninguém me ligou, ninguém lembrou de mim, eu faltei. Mas por que você faltou? Não, eu só faltei para ver o meu valor, para ver se alguém me ligava, mas ninguém me ligou, pastor. Então a pessoa problemática, né? Faltou para ver se alguém ligava para ele, e como ninguém ligou, é tudo que ele precisa para reclamar, e ele fica vivendo nesse mundinho, esse mundinho de reclamação. Tudo é problema, tudo tem problema. E eu vou dizer uma coisa para você, amado: o inimigo, ele aproveita esse tipo de pessoa, e nada dá certo para essa pessoa. Sabe como é que é a coisa? A indústria de geladeira produziu 1 milhão de geladeira. Nesse 1 milhão de geladeira, uma só com defeito. Adivinha na casa de quem que vai chegar essa geladeira? Na casa do pedregulho lá, que chama as coisas erradas, está tudo errado. E aí é mais um motivo para ele falar: aí pastor, comprei a geladeira novinha, não funciona, que não sei o que, tal. É isso que Jesus está falando. É esta palavra que Jesus está falando, que essa semente foi semeada numa terra, no domingo está tudo bem, mas quando entra a semana, aí essas pedras fritam ele, e ele chega na outra semana derrotado, e ele vai indo assim, vai indo, enfraquecendo, daqui a pouco ele sai da igreja. Por quê? Porque está enfraquecido. O terceiro ponto que esse texto nos fala, ele fala sobre os espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. O que é os espinhos, amados? Qual o significado
dos espinhos nesse texto, que sufocaram. Significa que esta semente, ela caiu em uma terra boa, porque se tinha espinho, o espinho conseguiu penetrar suas raízes e eles estão lá. E essa semente caiu ali, achou a terra boa, fofinha, as raízes cresceram, se aprofundaram, e ela nasceu com força. Ela nasceu com força. Quando ela começa a ficar forte, os espinhos vão apertando e sufocando ela até que ela morre. Quem é esse? Quem são os espinhos? É aquele crente que não tem o coração mais compactado, que ele recebe essa palavra. É o crente que não tem mais as pedras foram removidas, o passado dele, ele largou mão, não tem mais isso na vida dele, e ele fica bem forte com essa palavra. E quem fica bem forte com essa palavra, sabe o que acontece? Começa a prosperar, que nem essa palavra aqui que nós lemos. Começa a prosperar, por quê? Porque o Senhor conhece os planos que tem para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano. Quando você acha a terra boa, você vai prosperar, você vai dar certo, essa semente vai dar certo, o seu emprego vai ser um bom emprego, sua empresa vai ser uma boa empresa, você vai ganhar, você vai ter lucro, você vai crescer, você vai ser forte, isso está garantido na palavra de Deus. Mas o que significa os espinhos? Os espinhos é quando a pessoa começa já a sobejar, sobrar muito, aí ele já vai, compra um rancho, né? Tem dinheiro, vai lá, compra um ranchinho na beira do rio, gosta de pescar, vai lá todo fim de semana, sexta-feira, aí vem correndo domingo depois do almoço para frequentar a igreja, e aí daqui a pouco ele inventa comprar um barquinho, aí ele põe um barco, já vai lá para o meio, daqui a pouco ele compra um motor, e daqui aí ele vai se envolvendo, e aí já juntam os amigos, aí os amigos vão para a casa dele, não sai mais da casa dele, e aí ele diz assim: Senhor, ó, eu amo você, tudo, ó, é Senhor, glória a Deus, mas eu não tenho tempo, Senhor, ó, como é que eu estou lotado. E aí essa pessoa não tem mais tempo para Deus. As coisas desse mundo sufocaram, as coisas desse mundo não deixou mais ele procurar a Deus, não deixou Deus ser o primeiro da vida dele, porque ele foi se envolvendo com as coisas desse mundo, e agora ele é dominado por as coisas desse mundo. Por isso que lá o Senhor, lá na frente, o Senhor vai dizer assim: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque tem que existir esse equilíbrio, né? Tem que existir esse equilíbrio, porque se nós tivéssemos muito dinheiro, se cada um de nós aqui tivesse com R$1 milhão na conta, eu tenho certeza que muitos poucos estariam aqui agora, é ou não é? Por isso que Deus não nos dá, porque Ele sabe onde é que está o nosso coração, e isso é fato, e aí é necessário que isso aconteça. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os planos. A palavra de Deus diz assim, que aquilo que o pregador aqui está falando não vai fazer diferença para vocês. Por quê? Porque não somos nós que convencemos, não é uma pregação que vai convencer os amados irmãos, que vai tocar os amados, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no coração das pessoas. Às vezes a pessoa está ali, não quer nada com nada, mas de repente o Senhor toca o coração dele, e esse coração ele começa a aceitar e absorver esta palavra. Nesse texto significa o que? A lâmina do arado. Agora, por que nós estamos dizendo tudo isso, amados? Porque lá em João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. Não tem como, amados. No mundo nós vamos ter aflições. Nós só precisamos entender como que esta palavra funciona no nosso coração, no nosso solo. Não tem como eu dizer assim para os amados: ó, terminando o culto aqui, vem aqui na frente, nós vamos ungir, daqui para frente você não vai ter mais aflição. Mentira, você vai ter aflição sim, porque a palavra de Deus está dizendo: no mundo tereis aflições. Mas o que diz lá na frente? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Esse é o mundo. Então nós não podemos deixar esses três solos, deixar o nosso coração nessas três dependências. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. É uma promessa de Deus para nós. Amém, queridos? Então
Então nós não podemos nos abater, não podemos deixar que essas coisas, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Fala mais um glória a Deus mais forte aí, amados. É isso, é a promessa do Senhor. Nós não podemos deixar abater. Quando você perceber que a palavra não está entrando, você lembra dessa parábola do semeador. Você fala, eu tô na beira do caminho, meu coração está duro, eu preciso o arado do Espírito Santo passar no meu coração, amolecer, para que essa palavra venha a entrar, porque o Senhor está prometendo muitas bênçãos, e eu não posso ficar com o meu coração duro sem receber esta palavra, porque maior o que está em vós do que está no mundo. Não tema, meu amigo, não tema. Sabe as pedras é aquilo, você fica grudado no seu passado, e fica falando assim, as coisas pro fulano dá certo, mas para mim não dá não, para os irmãos lá dá tudo certinho, para mim não dá. Para com essas coisas, amado. Você está cheio de pedras te impedindo. Você tem que confiar nessa palavra. Maior é o que está lá do que está aqui. É ou não é? Não, claro que não. Maior é o que está aqui do que está lá. É isso, a gente tem que deixar a lâmpada do Espírito Santo passar no nosso coração, pegar esse passado nosso, essas coisas antigas que ficam nos atrapalhando, que ficam nos impedindo de crescer, porque percebam que nesta parábola, essa planta, ela até cria raiz, mas ela não consegue crescer, porque fica ali enroscado naquelas pedras. Se você se acha nesse ponto assim, você tem que orar a Deus: Senhor, arranca essas pedras, arranca esse passado na minha vida, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, lança fora, deixa o Espírito fazer a obra, porque os planos que o Senhor tem para nós são planos de vitória, plano de ação. Amém, queridos? Porque assim, quando a gente anda a pé, e já aconteceu isso muito comigo, principalmente quando eu vim para Rio Preto, fomos construir a nossa casa, e os irmãos sabem que construir casa não é fácil. Então nós decidimos ficar sem carro. Todo centavinho, cada 10, 15, 20 reais que vinha à mão, a gente já pensava: dá para comprar meio saco de cimento, então deixa eu guardar. E a vida é assim. Terminava o culto lá 9h30, 15 para as 10, nós descíamos a pé até a rodoviária, até o terminal, ficavam lá esperando, né, o ônibus. E aí esse ônibus, amado, ele não ia aqui por dentro que nem vai hoje. Ele ia por fora, ele ia aqui pela Washington Luiz, saía lá em Schmidt, parava lá mais uns meia hora, 15 minutos, 20 minutos lá, nós ficávamos lá dentro, e na volta que ele vinha, parava ali na chácara. Então nós chegávamos em casa beirando meia-noite da igreja. Então, se nós fôssemos mole, né, bem? Nós fôssemos mole, tivesse deixado essas coisas atrapalharem, se o solo atrapalhasse, eu poderia falar: não, sabe que segunda-feira eu tenho que trabalhar, eu não posso chegar meia-noite em casa, eu vou dormir pouco. Eu começava a pôr um monte de empecilhos, mas Deus nos honrou porque Ele viu que havia uma pegada na nossa vida. Nós falamos: não, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E a gente fazia esse esforço, e ia, e descia ali meia-noite, todo domingo. E foi bênção. E, amados, existe duas coisas que você precisa entender. Às vezes o inimigo ele tenta nos derrotar, mas às vezes Deus está nos provando. Existe uma diferença aí. Muitas vezes o inimigo realmente está tentando te derrotar, está contra-atacando, está tentando lançar sobre a sua vida, e vai depender das raízes tuas, como tiver no solo, o inimigo não vai conseguir tirar nada. Mas existem certos momentos da nossa vida que Deus prova-nos. Antes da gente receber uma bênção muito grande de Deus, Deus nos coloca uma prova, e a prova ela está aqui na Bíblia em várias situações, vários momentos. A prova do Senhor. Às vezes lá na sua casa as coisas dão uma mirrada. Às vezes as coisas lá, vamos supor, a tua provisão, ela vai, você passa uma situação difícil. Às vezes você abre o armário lá, hoje nem tanto, né, amados? Porque hoje a gente, é só o irmão abrir a boca lá, a gente faz aí uma cesta básica, e vamos ajudar os irmãos, uns ajudando o outro. Hoje a gente já corrigiu, mas no passado era muito comum isso. As coisas iam mirrando, chegava em casa, você abria lá, só tinha um último saquinho de fubá lá na tua prateleira. E aí o que você fala? Você fala: é o diabo que está arrancando,
ou é Deus que está me provando? Né? Eu prefiro acreditar que é Deus provando. Então você olha ali e fala, em vez de você abandonar, xingar, falar, desacreditar, tá vendo, nada dá certo para mim, eu sei que eu sou assim mesmo. Não, você diz assim, não, você tem que falar assim, ó, quando você abrir, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção, porque isso aqui que eu estou falando para vocês, eu já vivi. Você abre aqui, só tem um saquinho de fubá lá. Aí, o que você vai falar vai determinar aonde você vai chegar. Quando você abre e vê um saquinho, você tem que dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu ocorre. E quando você faz isso, o Senhor ouve essa oração. E eu vou contar essa história para vocês, eu quero terminar com ela. Nessa época que eu estava construindo, a gente passa apertado. A gente sabe que passa apertado. E a gente aconteceu uma situação dessa. Na época, a igreja que nós estávamos não tinha esse hábito de dar cesta básica para os irmãos, né? Enfim, eles não tinham esse hábito. E as coisas em casa começaram a miar. E meu pai mora vizinho meu. E quando começou aquilo, eu falei assim: Deus, isso é prova. Isso não é o inimigo. E eu vou passar nessa prova. E eu não falei nada para meu pai, porque você tem dúvida que eu chegava lá, pai, estou faltando lá em casa. Ele ia na hora no supermercado e ia lá fazer uma comprona depois. Mas eu queria ter uma experiência com Deus, mas tipo particular. Eu falei: não, isso aqui é eu e Deus. E nós não falamos nada para eles. Passamos quietinho lá. Aí nós andávamos de ônibus. Eu tinha uma empresinha lá no centro da cidade, que era um corredorzinho assim. Eu tinha um computador que eu fazia currículos. Então a situação estava tão difícil, amado, que entrava uma pessoa para fazer currículo, e a gente cobrava R$12, R$10 na época, e eu fazia aquele currículo. Aqueles R$10 que eu pegava era para mim almoçar. Então a gente ia lá fazer um marmitex lá, almoçava. Depois ficava lá a tarde inteira, e às vezes não acontecia de vir ninguém para ver mais as pessoas. Mas eu entendi naquele momento que aí é questão das raízes que nós estamos falando. Quando você tem a raiz, que você não está presa no seu passado, quando o coração não está duro, e quando as coisas desse mundo não mais te envolvem, as suas raízes estão firmadas, elas estão grandes lá para o fundo. Então você entende, aí você fala assim: não, isso aqui é uma prova, eu vou passar essa prova. E aí o que aconteceu? Nós temos que aprender a viver na dependência total de Deus. E eu me lembro que chegou um domingo, eu era professor da escola bíblica dominical lá no Alto da Boa Vista ali, né? Onde que é a sede mesmo, só que na rua de trás. E aí, no sábado e no outro dia precisava ir dar aula na EBD, e eu não tinha o dinheiro para passagem. Aí eu falei para os alunos assim, falei: bem, vamos a pé? Vamos a pé, não vamos faltar não. Eu poderia faltar e depois dar desculpa, falar assim: não, eu não fui porque eu não tinha dinheiro para condução. Poderia. Mas nós orando, nós sentimos no coração, falando: não, vamos a pé. Aí o que aconteceu? Nós fomos a pé, e aí combinamos assim: ó, vamos pegar uma sacolinha, vamos pôr 2 camisetas, porque chegar lá vai chegar suado, uma toalhinha. Quando chegar lá, a gente chega no banheiro, dá uma lavada, põe a camiseta e vamos para o culto. Depois a gente volta. Beleza. Fizemos isso, fomos andando, fresquinho de manhã, foi gostoso, a caminhada gostosa, fomos até lá. Chegamos lá meio suados, fizemos isso, fomos lá, lavamos o rosto, troquei a camiseta, pus a outra lá na malinha, fui lá, demos aula na IBD, foi aquela festa, depois teve o culto, terminou lá, era umas 11h30 mais ou menos, 11h30, 11h40. Como é que nós vamos embora? A pé? E não tinha uma árvore na beira. Hoje tem um monte de árvore, né? E nós viemos caminhando, e quando nós pegamos essa reta de frente ao Damba ali, até chegar aqui embaixo, o sol estralou. Sol de meio-dia, cara. Aquilo foi batendo, eu fui perdendo as forças. Quando chegou aqui, terminou aqui, que começa a subida, tinha um ponto de ônibus, tinha uma árvore e um banquinho embaixo. Aí eu falei: bem, vamos parar aqui que eu não estou aguentando. Paramos ali,
bateu um ventinho de frescor. Eu olhei para trás. Sabe quando você olha para o asfalto chega a estar assim, tremendo. E eu, no meu pensamento assim, é uma prova. Eu olhando para lá, eu escutei uma voz dizer assim: a tua prova terminou aqui. Vai vendo. Eu criei força com aquela palavra. Acabamos de subir, chegamos em casa. A Rosana pegou aquela polenta lá e fez. E aquela palavra não saía da minha cabeça. Tua prova terminou. Comemos ali, ela fez um guisado ali, mas ficou tão gostoso. E eu comi ali, a tua prova terminou. Eu falei, glória a Deus. Mas ainda achei que o culto à noite. Cansado, nós fizemos aquela cana. Bem aí à noite. Eu falei, não, vamos a pé de novo, opa. E aí nós vamos voltar lá 11 horas, meia-noite, para aquele caminho ali perigoso. Não tem problema, nós estamos com Deus. O que está em nós é maior que está do mundo. Não estou nem aí não. Aí nos trocamos, tomamos um banho. Aí meu pai e minha mãe ligou lá para lá. Eles não estão sabendo de nada do negócio. Ô filho, é o seguinte, eles iam na Batista, né? E nós íamos aqui na outra. Eles iam para outro canto. Hoje nós não vamos na igreja, por um motivo lá. Se você quiser pegar o carro para você ir para a igreja, você pode pegar. Começou a mudar. Falei, pego, claro, pai. Aí pegamos o carro, fomos na igreja, voltamos. Quando chegou na segunda-feira, eu tinha que trabalhar lá naquele corredorzinho, que vinha uma pessoa por dia, às vezes 2 por dia, fazer o currículo. Levantei de manhã, falei assim, bem, nós vamos ter que trabalhar a pé. Não tinha, entreguei o carro do meu pai, tudo certinho. Meu irmão morava aqui ainda. Ele também não sabia de nada. Aí estamos tomando ali um cafezinho ali, rapidinho ali, preparando para caminhar. Meu irmão passou lá em casa e falou, filho, eu vou para a cidade, quer uma carona? Vai vendo. Quero, claro que quero. Aí deixou nós lá. Aí quando nós estávamos lá, que eu desci a rua Silva Jardim, eu vi um alvoroço em frente o meu corredorzinho lá. Aí eu cheguei para abrir a porta, aquele monte de gente esperando. Abri, peguei a plaquinha, pus lá fora. E o pessoal ficou tudo olhando para mim. Eu falei, pois não? Ele falou assim, nós queremos fazer correio. Tinha mais de 10 pessoas esperando. Como Deus está no céu, tinha mais de 10 pessoas esperando. Aquele dia eu não parei de fazer currículo. Foi um atrás do outro, assim, ó, tá. Quem ganhava 10, 20 reais, aquele dia eu ganhei, por o dinheiro de hoje, aproximadamente 190, 200 reais naquele dia. Para a glória do Senhor. E a partir daquele dia, nunca mais diminuiu essa minha clientela. Eu tive que mudar de lá, alugar um salão maior. O meu salão é aquele... A minha empresa era Perfil Profissional de frente ao Mercadão, que existe até hoje, que eu acabei tendo um sócio, depois vendi para ele, vendi para servir o ministério. Mas daquele dia em diante, nunca mais faltou. Amém, queridos? O que eu quero deixar essa coisa para você? Porque se você estiver passando por uma prova, aceite ela, encare ela de frente, e sempre recita essa palavra: aquele que está em mim é maior que está lá. Eu vou resistir, eu vou para frente, eu vou vencer. Encare como uma prova, porque Deus dará ordem aos anjos. E você, o que diz, nós acabamos de ler aqui agora, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os caminhos. Tenha fé, irmão. 1000 poderão cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não será atingido. É promessa de Deus. Nós não podemos amolecer, queridos. Nós não podemos amolecer de jeito nenhum. Quando a dificuldade estiver muito grande, você fala assim: Deus está comigo. E se Deus está permitindo isso, porque a palavra de Deus também diz que Deus não manda prova além daquilo que nós podemos suportar. A prova que Deus está te mandando, você vai conseguir suportar, mas você tem que se portar diante de Deus. Fala assim: Deus, eu estou aqui, se tu quer que eu passe por essa prova, eu vou passar por ela. Amém, queridos? Então, aprenda isso,
porque o Senhor quer o melhor para nós. E não importa a situação que você esteja passando, o problema que você está passando, Deus está contigo. Amém?